você do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é sexta-feira, dia 24 de novembro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Você que nos acompanha pela Speed Fiber ou pela Tech Cable em 6 municípios. E também para os internautas, pelo Facebook, YouTube, pelo site tvc16.com. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. E você vai ver nesta edição, 9 em cada 10 consumidores devem comprar na Black Friday 2023, nesta sexta-feira. E mais, Movimento Petrópolis 2030 solta nota de repúdio contra a empresa Enel. Veja também, vagas temporárias de final de ano têm melhor expectativa em 10 anos. Em Petrópolis, 3.000 postos de trabalho devem ser abertos. E saiba que a decoração natalina de Nova Friburgo será inaugurada hoje, com acendimento da árvore de Natal e um fim de semana repleto de atrações gratuitas. E ainda, vamos falar de saúde. Em pauta, hérnia de disco e também saúde da pele, abordando a diferença entre cravos e espinhas. E vamos ver também, saber o quanto, gente, o calor, esse calor extremo, esse calorão pode fazer mal a nossa saúde. Tudo isso e muito mais já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Nove em cada 10 consumidores devem comprar na Black Friday 2023, nesta sexta-feira. É o que aponta a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e também pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. Bem, de acordo com o levantamento, 87% dos consumidores pretendem fazer compras na data, um aumento de 9 pontos percentuais em comparação ao ano passado. Em Petrópolis, o gasto médio do consumidor previsto é de R$ 652 na aquisição de 3 produtos pretendidos.
Pesquisa realizada pela CNDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, aponta este número. E segundo Cláudio Mohamed, presidente da CDL Petrópolis, as lojas físicas têm se destacado como protagonistas nesse movimento, investindo em vitrines atraentes e preços convidativos, porque a pesquisa aponta que na cidade 56% farão compras diretamente nos pontos de venda. E ainda falando sobre esse tema do comércio, agora vagas temporárias de final de ano, que tem melhor expectativa em 10 anos e 3 mil postos de trabalho devem ser abertos aqui em Petrópolis, na região Serra do Rio. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, o bom momento começou a ser verificado em outubro. E toma um impulso este mês, como a Black Friday, como eu acabei de falar, com 56% dos consumidores assinalando que farão suas compras em lojas físicas. E se consolida em dezembro com vistas ao Natal. Agora, hiper e supermercados concentram a maior parte das vagas, mas é o segmento de vestuário que mais é beneficiado proporcionalmente pelo Natal. Vamos abrir aspas aqui. Acreditamos que uma parcela significativa desses temporários terá oportunidade de transição para posições efetivas. Para os profissionais que buscam a efetivação após uma vaga temporária em Petrópolis, destacamos a importância do comprometimento, proatividade e excelência no atendimento ao cliente. Mostrar dedicação às responsabilidades atribuídas, demonstrar habilidades interpessoais e adaptabilidade são aspectos fundamentais. A capacidade de integração com a equipe e a disposição para aprender e crescer no ambiente de trabalho também são valorizadas, fecha aspas, é o que diz o presidente da CDL Petrópolis, Cláudio Mohamed. Bem, agora vamos falar sobre um assunto que, nossa, chateou muita gente, incomodou, causou indignação, revolta, protesto, que foi a falta de energia elétrica no temporal da semana passada, que deixou pessoas 2, 3, 4, 5 dias e pessoas até hoje ainda sem energia elétrica, porque o Movimento Petrópolis de 2030, firmado por 26 entidades empresariais e representativas da sociedade, manifesta veemente repúdio à lamentável falta de energia elétrica que assolou consumidores e empresas durante o último feriadão na cidade e se estendendo por uma semana. A situação, além de causar transtornos significativos, expôs a fragilidade da infraestrutura energética local. Os eventos climáticos são uma rotina do verão e devem prever um planejamento específico para o restabelecimento de energia. Em reuniões recentes com equipes técnicas e de gerência provocadas pelo Movimento Empresarial 2030, a Enel destacou um plano de podas e manejo de vegetação, ocasião em que foi assinalado pelas entidades empresariais que não seria o suficiente para a prevenção de transtornos e restabelecimento de abastecimento de energia elétrica. O movimento diz ainda: exigimos transparência na comunicação com os afetados, fornecendo informações claras sobre os prazos de restabelecimento do serviço e adotando medidas preventivas para evitar recorrências. Bem, eu não sei você, eu fiquei quase 18 horas sem energia elétrica, o que foi pouco perto de pessoas que ficaram 2, 3, 4, 5 dias, uma semana. Então, realmente, essa empresa precisa não só de nota de repúdio, mas de uma decisão, ou da justiça, ou quem puder, quem for de direito, fazer com que essa empresa cumpra o serviço a que ela tem direito, que ela tem concessão, ela tem dever de cumprir. Bem, agora vamos falar de saúde, porque a Secretaria de Saúde de Teresópolis, em parceria com o Unifeso, que é o Centro Universitário Serra dos Órgãos, promoveu na noite da última quarta-feira, dia 22, uma ação em saúde na Unidade de Cuidados Intermediários em Saúde 24 horas e também na Praça dos Expedicionários em São Pedro. A atividade foi realizada para reforçar as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, voltadas para os cuidados com a saúde da mulher e do homem. Foram disponibilizados diversos serviços para a população, como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, teste rápido, sífilis, HIV, hepatite B e C, vacinação bivalente, hepatite B,
antitetânica e influência e treinamento de manobra de desengasgo com a equipe do SAMU. A ação foi realizada no horário noturno para possibilitar a participação de trabalhadores que não tiveram a oportunidade de estar presente a outras atividades da Secretaria Municipal de Saúde promovidas durante o dia nas unidades lá de Teresópolis. Bem, nós vamos continuar ainda falando de saúde e vamos saber quando dor nas costas, quem nunca, né, teve dor nas costas, pode ser hérnia de disco, que é bem sério. Então, você vai aprender a distinguir quando é apenas uma dor nas costas e quando é hérnia de disco, porque aí o caso é mais sério. E quem aborda este assunto e nos esclarece o tema é o Dr. Nelson Astur. Ele é ortopedista especialista no assunto. Vamos conferir. Você já teve dor no pescoço ou nas costas e ficou com receio de ser hérnia de disco? Sabe o que fazer se tiver esse problema? Então preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar. Hérnia de disco. O que é, os sintomas e o seu tratamento. A primeira informação que você deve saber é o que é a hérnia de disco. Antes de explicar sobre o problema, eu preciso falar um pouco sobre a coluna, sobre a medula e sobre os nervos. Aí tudo vai ficar mais fácil. A coluna é formada por ossos chamados vértebras, que são separadas umas das outras por pequenas articulações e pelos discos intervertebrais. Esses discos são como pequenos amortecedores que têm dentro um conteúdo gelatinoso e por fora um tecido mais duro, cartilaginoso. Tem como função absorver o atrito e impacto entre as vértebras e ao mesmo tempo permitir o movimento entre elas. Por dentro do canal vertebral da coluna, temos ainda a medula espinhal e a cauda equina. É da medula que saem os nervos para diferentes partes do corpo, no que chamamos de raízes nervosas. É através dos nervos que o cérebro comanda o corpo. Na parte motora, ele envia um comando através da medula e depois para os nervos que vão atuar em alguns músculos e assim definir uma ação, por exemplo, mexer o braço. Da forma contrária, funciona a parte da sensibilidade. Quando tocamos em algo, isso gera um estímulo que é transmitido pelos nervinhos menores até os nervos maiores, chega na medula espinhal e dessa vai até o cérebro, para daí interpretarmos os detalhes do que foi tocado, como tamanho, superfície, temperatura. Se existir uma compressão em alguma parte desses nervos, você poderá sentir tanto problemas na sensibilidade, como dor, formigamento, sensação de choque, até na parte motora, como fraqueza e dificuldade para fazer certos movimentos. Isso é o que ocorre na hérnia de disco. Eu vou explicar melhor. A hérnia de disco é um problema nos discos da coluna. Esses discos podem ficar abaulados ou mesmo se romperem, liberando parte do seu conteúdo gelatinoso. Quando isso ocorre em direção ao canal vertebral, que é o lugar onde passa a medula e as raízes nervosas, pode comprimir os nervos que ali estão e gerar os sintomas. Para cada nervo ou raiz nervosa que é comprimido, haverá um sintoma que está relacionado àquele nervo específico. Por isso, os sintomas de dor no trajeto desse nervo e, em casos mais graves, perda de sensibilidade ou de força específicos de cada lugar. Assim, se tiver uma hérnia no pescoço, pode ter dor no pescoço, que pode irradiar para o ombro, para o braço, fraqueza nas mãos, formigamento e dormência nessa região. Se a hérnia for na região lombar, a dor e esses outros sintomas ficam mais embaixo, acima dos glúteos e irradiar para as pernas, em geral doendo a parte de trás das pernas, incluindo as nádegas, coxa e podendo ir até o pé. Esse é o quadro que chamamos de lombociatalgia ou popularmente chamado de dor no ciático. Essa dor no ciático é um dos sintomas de hérnia. Se você tiver esses sintomas, você deve procurar um médico para a correta avaliação. O diagnóstico é sugerido a partir dos sintomas e das alterações no exame físico. Para sua confirmação, o exame complementar de escolha é a ressonância magnética. Existem dois grandes grupos de tratamento. O que chamamos conservador, que inclui medicação, fisioterapia, musculação, alongamentos, dentre muitos outros. E também o tratamento cirúrgico. O próximo passo é entender se o seu quadro tem indicação ou não de cirurgia. Se há
perda de força, a tendência é indicar a cirurgia o quanto antes, para dar a melhor condição possível para o nervo se recuperar e dessa maneira não ficar com nenhuma sequela definitiva. Principalmente a fraqueza muscular respectiva à raiz do nervo em questão. Perda de sensibilidade deve ser levada em consideração para a decisão cirúrgica, principalmente em situação em que o formigamento é persistente e não passa, nem mesmo em relação à posição do membro superior e do pescoço. Nessa situação, deve ser considerado cirurgia com mais precocidade. A famosa síndrome da caldequina é uma situação dramática, onde uma hérnia de disco, em geral muito volumosa, agrupa e comprime todas as raízes neurais do canal vertebral na região lombar, levando a sintomas como perda de controle dos esfíncteres, a pessoa passa a perder urina e muitas vezes também fezes sem controlar, dor intensa nas pernas, muitas vezes dos dois lados, e perda de sensibilidade na região do períneo, que é a região entre o ânus e a parte genital nos homens e mulheres. Na vigência dessa situação, a descompressão cirúrgica deve ser o mais imediato possível, configurando uma urgência cirúrgica a fim de evitar que os sintomas se tornem sequelas definitivas. Como você deve imaginar, a imensa maioria das vezes o tratamento inicial indicado não é a cirurgia. Em 90% das vezes o tratamento é conservador e o quadro de hérnia de disco tem evolução muito favorável. Então, como é que é o tratamento conservador? O principal sintoma é a dor, que é mais intensa na fase inicial, que é quando há maior reação inflamatória e compressão dos nervos. À medida que passa o tempo, a inflamação e a hérnia vão diminuindo e com isso a dor também diminui. Tudo isso normalmente tem duração de 2 a 3 semanas. Nessa situação, o tratamento de uma maneira geral é repouso, medicações também para tirar a dor. Outros tratamentos podem ser indicados nessa fase e também depois da fase aguda para diminuir o risco de retorno do problema. Eu vou falar os mais importantes: fisioterapia e exercícios. Uma pessoa com hérnia de disco sintomática, ou seja, em período de dor lombar ou na perna, seja aguda ou crônica, deve dar preferências para exercícios e alongamentos que levem ao alívio da dor. Nos casos em que há um conflito da hérnia com a raiz nervosa na coluna lombar, a intenção será mobilizar o nervo de maneira que ele fique mais solto e menos sintomático. Nessa fase do problema, o fisioterapeuta, em geral, terá um bom arsenal de medidas e técnicas de analgesia. A expectativa é que o fragmento herniado diminua naturalmente, ou seja, completamente reabsorvido, e dessa maneira a causa compressiva ou inflamatória na raiz nervosa pare e os sintomas fiquem controlados. Quando esse controle é atingido, a fisioterapia deve progredir para a fase de manutenção, e o início de exercícios físicos específicos pode ser iniciado, idealmente recomendado por um educador físico. O objetivo dos exercícios é manter uma base muscular forte do núcleo, do tronco e do abdômen, no intuito de preservar o disco, distribuindo carga com a musculatura e protegê-lo. Dessa maneira, diminui a chance de recorrência dos sintomas. Fazer exercícios chamados do core, que incluem o reto abdominal, o transverso do abdômen, os oblíquos, os multífidos e os glúteos. Evite fazer exercícios que tendem a realizar torção na coluna, bem como trazer concentração de força justamente no lugar onde há a hérnia de disco. O principal deles é o agachamento, quando realizado com técnica incorreta ou uma carga muito além do suportável. Pilates e yoga também podem auxiliar, melhoram a consciência corporal, alongam e colocam impacto direto na coluna. Essa é uma orientação importante para o yoga, para que sua prática seja adequada e as posturas não tragam tensão à coluna. Caso o tratamento conservador não tenha sucesso, mesmo tendo sido feito por 6 a 8 semanas, pode ser indicado o tratamento cirúrgico de descompressão. Isso porque a persistência de compressão do nervo por muito tempo pode trazer sequelas irreparáveis ao nervo, com persistência dos sintomas e evolução para o que chamamos de dor neuropática. E como é o tratamento cirúrgico? A cirurgia, na grande maioria das vezes, será baseada no princípio de descompressão neural por meio da retirada do fragmento de disco herniado. Em geral, não há necessidade de inserção de implantes, como parafusos e hastes cirúrgicas, nesses casos, na coluna lombar. Deve-se entender que a cirurgia de remoção da hérnia de disco é para tratar o nervo comprimido e não o disco degenerado herniado em si. A doença degenerativa do disco não pode ser revertida até então e deve ser esclarecido a história natural da degeneração discal, sendo seu controle feito por meio de exercícios, como já conversamos aqui, e evitando fatores externos prejudiciais ao disco, como trabalhos com levantamento repetitivo de peso e o tabagismo. De forma geral, seguindo essas recomendações, o tratamento da hérnia de disco tem excelentes taxas de sucesso. Por isso, se você tiver os sintomas que eu falei ou tiver o diagnóstico de hérnia de disco, não deixe de procurar um médico, de preferência um médico especialista em coluna, seja ele ortopedista ou um neurocirurgião. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda:
Educação e Saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigada à parceria com o canal Doutor Ajuda, obrigada ao doutor. E agora não temos mais dúvidas quando é dor nas costas e hérnia de disco. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já, porque o programa está apenas começando. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Foi promulgada a Lei 8.645 de 23, de autoria do vereador Otávio Sampaio, que reconhece atividades religiosas realizadas dentro e fora dos templos como atividade essencial a ser mantida em tempos de crises causadas por epidemias, pandemias e catástrofes naturais. Abre aspas. Nossa Constituição, no artigo 5º, 6, estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Queremos resguardar o direito das instituições religiosas realizarem suas atividades observando as recomendações do Ministério da Saúde. Em momentos de crise, os templos são ainda mais necessários do que nos momentos de calmaria e paz, devendo permanecer abertos para um aconselhamento individual, oração, doação de alimentos, cultos, missas, encontros e outras atividades que contribuam para o fortalecimento da fé e o equilíbrio emocional das pessoas, bem como a assistência social à população, disse o vereador petropolitano Otávio Sampaio. Vamos mudar de assunto agora e falar de educação. A Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, anuncia a abertura de processo seletivo para ingresso de alunos em 2024. São oferecidos 6.993 vagas de educação básica, técnica e superior. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de dezembro e devem ser feitas pelo site faetec.rj.gov.br. Para quem deseja uma formação técnica, 5.285 vagas estão sendo ofertadas. Dessas, 2.154 são destinadas aos candidatos que desejam cursar o ensino médio junto ao técnico e 3.131 vagas são para aqueles que já possuem ensino médio ou estejam matriculados a partir do 2º ano. Vamos dar um pulinho agora na cidade vizinha. Vamos para Teresópolis. A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, realiza hoje, sexta-feira, dia 24, e amanhã, sábado, dia 25, a feira de adoção Adote um Amor, das 9 da manhã às 2 da tarde, na Praça Baltazar da Silveira, da Matriz de Santa Teresa, na Várzea. Serão colocados para adoção responsável cães adultos castrados e filhotes com castração futura garantida que estão sob a guarda da Prefeitura no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde, Setor de Controle de Zoonoses, Copibeia, no bairro Fischer.
E ainda falando de saúde, mas agora nós vamos falar de saúde humana. Você sabe qual a diferença entre cravos e espinhas? Cravos e espinhas tem a ver com a saúde, gente, é a saúde da pele. Ninguém gosta de uma pele com cravo e espinha, mas muita gente confunde e às vezes até trata errado, de maneira errada por conta própria. Então, hoje a dermatologista Vivian Barros Loureiro vai nos explicar a diferença, também como cuidar dessa situação que muitas das vezes deixa as pessoas constrangidas, principalmente quando é na face. Vamos conferir. Você tem cravo no rosto? Sabe a diferença entre cravo e espinha? Então preste atenção nesse vídeo, que é sobre isso que eu vou falar, cravos na pele. Os cravos, ou como chamamos na medicina, comedos ou comedões, são lesões extremamente comuns e costumam aparecer na adolescência. Você sabe o que são os cravos e como eles se formam? De uma forma simplificada, os cravos nada mais são que poros obstruídos. Vou explicar melhor. Na nossa pele existem as glândulas sebáceas, que produzem o sebo, cujo objetivo é manter a pele saudável, macia e protegida. Os poros são as aberturas dessas glândulas na superfície da pele e é por eles que o sebo é liberado. Quando esses poros ficam obstruídos, os cravos se formam. E o que causa essa obstrução? A obstrução dos poros é causada pelo excesso de sebo produzido pela glândula, associado ao acúmulo de células e de queratina. Com essa explicação, você vai entender também mais duas outras características do cravo. Primeiro, a localização. Os cravos aparecem nas áreas mais oleosas da pele, ou seja, onde existe maior concentração de glândulas sebáceas e, portanto, maior produção de sebo. No rosto, os cravos são mais comuns na zona T, que abrange testa, nariz e o queixo. Entretanto, também podem ocorrer nas bochechas e em outras áreas do corpo, como dorso e colo. Segundo, a relação entre cravos e puberdade. Os hormônios da adolescência estimulam a atividade das glândulas sebáceas, que até então estavam em repouso. Por esse motivo, os cravos costumam aparecer na puberdade. E como reconhecer a presença de um cravo? Existem dois tipos de cravos ou comedos, os abertos e os fechados. Os abertos são os mais comuns, são os pontinhos pretos que aparecem com frequência no nariz. Eles ficam pretos devido ao contato do sebo com o ar e a sua oxidação. Assim, a coloração escura desse tipo de cravo não é por falta de higiene. Já nos comedos fechados, existe uma fina camada de pele cobrindo a abertura do folículo, o que impossibilita a oxidação do sebo pelo ar. Por esse motivo, os cravos fechados são brancos e são mais difíceis de serem espremidos. Tem uma dúvida muito comum que acho importante destacar. Qual a diferença entre cravos e espinhas? A espinha é basicamente o cravo inflamado. Vamos lá. O cravo é a lesão inicial da acne. Quando ocorre uma inflamação ao redor de um cravo, temos uma espinha. Todo mundo que tem acne tem obrigatoriamente cravos, mas nem todo mundo que tem cravos tem espinhas. Portanto, apesar de relacionados, cravos e espinhas não são sinônimos. Bom, e como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é clínico, baseado na sua história e também no exame físico. E os cravos têm tratamento? Sim. O tratamento tem como objetivo controlar a produção do sebo e diminuir a obstrução dos poros. E para isso é fundamental ter uma rotina adequada de cuidados com a pele. Lave o rosto 2 vezes ao dia com um sabonete adequado ao seu tipo de pele. Se necessário, pode-se associar um tônico para complementar a limpeza e remover o excesso da oleosidade. Escolha produtos não oleosos e não comedogênicos, isto é, produtos que não obstruam os poros. Nessa lista incluímos o protetor solar, cremes hidratantes, anti-idade e também a maquiagem. Falando em maquiagem, é essencial removê-la antes de dormir, pois ela contribui para a obstrução dos poros. Um esfoliante suave pode ser usado 1 ou 2 vezes por semana. Isso deve ser feito com cautela, porque esfoliar excessivamente ou usar materiais ou produtos muito abrasivos pode machucar a superfície da pele. E espremer os cravos. Não recomendamos que as pessoas tentem espremer os cravos em casa. Isso pode causar inflamação, infecção, manchas e até cicatrizes permanentes.
A remoção dos cravos deve ser feita sempre por um bom profissional, que vai utilizar produtos e instrumentos específicos para isso. Se você se incomoda com os cravos, procure um médico dermatologista. Se quiser saber mais sobre acne, o Doutor Ajuda também tem vídeo sobre esse tema. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde. Informação em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Muito obrigada, doutora Vivian Barzi Loureiro, sempre aqui nesta parceria do canal Doutor Ajuda conosco. Muito obrigada. Vamos para um breve intervalo e depois tem muito mais. Fique ligadinho, não sai daí não. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. A cidade de Nova Friburgo é uma das contempladas com o Natal Sesc RJ 2023, que conta com uma programação alusiva repleta de atrações. O município da região serrana recebe o projeto nesta sexta-feira com a abertura da decoração natalina, que vai contar com o acendimento da árvore de Natal e um fim de semana, gente, com muitas atrações gratuitas. Essa palavra é mágica. A cerimônia de abertura terá início às 7 da noite no Nova Friburgo Country Club, com o acendimento da árvore de Natal de 15 metros de altura. O importante espaço ainda será contemplado com um lindo presépio, elementos natalinos na entrada do local e na ilha. Iluminação projetada do bambuzal de árvores naturais da Casa Rosa e também das pontes, mangueiras. Também vai ter mangueiras de LED em torno do lago e um ambiente temático e instagramável, além do tradicional video mapping. Bacana isso. Bem, lá em Nova Friburgo já é Natal, né? Aqui em Petrópolis nem vou falar nada, vamos pular essa parte. Bem, uma ação multissetorial vai oferecer vários serviços sociais de saúde, estéticos e de lazer à população do Parque Hermitage e arredores neste sábado, dia 25 de 9 da manhã às 2 da tarde. A ação global acolhedora é uma realização da Prefeitura de Teresópolis por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e também do Unifeso, que é o Centro Universitário Serra dos Órgãos, através do seu Núcleo de Estudos, Diagnósticos e Ações em Saúde. A atividade conta ainda com a parceria da Receita Federal, Detran RJ, a Defensoria Pública do município e a Fundação Leão 13. O Parque Hermitage é o condomínio construído para abrigar as famílias que perderam suas casas na tragédia das chuvas de 2011 em Teresópolis e tem cerca de 6 mil moradores.
Neste condomínio está instalado o Centro de Referência de Assistência Social CRAS de Volante Hermitage, ligado ao CRAS Fischer. Vamos voltar aqui a falar de saúde, mas agora preste atenção. Por quê? Nos últimos 6 meses, 4 ondas de calor diferentes atingiram o Brasil. A última delas, em novembro, agora, neste mês, considerada mais forte, gente. O calor foi insuportável. Foi responsável por registrar novos recordes de temperaturas em diversos estados do país. Não foi só no Rio de Janeiro, não. Mas você sabe o que o calor pode causar no nosso corpo? Calor extremo que eu estou falando, não é o calor que a gente já está acostumado. O doutor Fábio Ortega vai falar sobre o tema de uma maneira bem atual, usando inclusive exemplos sobre isso, hein? Preste atenção, vamos acompanhar aqui juntinhos. E aí, pessoal, vocês viram essa notícia? Fã de Taylor Swift morre em show em que mais de 1.000 desmaios foram registrados no Rio de Janeiro, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Na última semana, esse caso surpreendeu o país e a possível causa parece muito comum no nosso dia a dia, mas precisamos tomar cuidado. O calor é extremamente perigoso e estava muito quente no Rio de Janeiro, com mais de 39 graus. Mas afinal de contas, o que o calor pode fazer no seu corpo? Dr. Fábio Ortega, médico urologista, vai explicar pra gente o que pode ter acontecido nesse show. É com você, Ortega. Estamos numa fase muito quente no Brasil, em várias regiões. E no show da Taylor Swift, de acordo com os bombeiros, a sensação térmica dentro do show, lá no show, era próximo de 59 graus. E o que o calor faz no seu corpo? Antes de responder essa pergunta, eu preciso falar um pouquinho como é que funciona o controle da temperatura no nosso corpo. Os seres humanos são mamíferos. E como mamífero, diferente dos peixes e répteis, por exemplo, a gente tem um complexo mecanismo que controla a nossa temperatura, próximo da faixa de entre 36 e 37 graus. Isso independente da temperatura do ambiente externo. Frio ou calor, o nosso corpo fica entre 36 e 37 graus. Isso é fundamental para o correto funcionamento do nosso corpo, desde a estrutura das células até para que as milhares de reações químicas que acontecem no nosso corpo ocorram. Nos dias frios, o que acontece com esse mecanismo? Você normalmente coloca mais roupa, fica mais encolhido e, dependendo da situação, você começa até a tremer. O tremor causa calor, gera calor. Já no dia de calor, isso é diferente. Então, o que a gente faz no dia de calor? A gente põe menos roupa, fica mais expansivo, fica menos encolhido e começa a transpirar. Na transpiração sai o suor pela pele. E o suor tem o quê? Tem água e alguns sais minerais. Quando ele sai da pele e evapora, ele diminui a temperatura do nosso corpo. Além disso, o que acontece? Os vasos sanguíneos, eles se dilatam, tentando perder calor. Então os vasos ficam mais dilatados. A depender do tempo que você fica exposto a esse calor e da intensidade desse calor, esse mecanismo já resolve, não tem problema nenhum. Agora, quando você fica muito tempo num ambiente muito quente, aí começa a ter problema. Então o que vai acontecer? A primeira coisa é desidratação. Então você começa a perder muita água. Quando você perde mais água do que a sua capacidade de ingerir água, a sua capacidade de trazer água para o corpo, o que acontece é que você está perdendo mais líquido, você começa a desidratar. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que vai diminuindo o volume de sangue circulando nos vasos. Diminuindo esse volume de sangue, começa a diminuir a sua pressão. Soma isso àquela situação que eu falei anteriormente aqui, que é o vaso dilatando para perder calor. Então, com menos volume de sangue, porque está perdendo muito líquido, e com o vaso dilatando, a pressão tende a cair ainda mais. O que o corpo faz para compensar isso? O coração começa a bater mais rápido, que é a taquicardia. E o rim, percebendo que está faltando líquido, o que ele faz? Ele começa a diminuir a produção de urina. Com o tempo, daí vai começando a surgir os sintomas. A primeira coisa que acontece é você começa a sentir calor e começa a transpirar, começa a suar. Depois começa a ficar com sede, a boca fica seca. Depois vai ter cansaço, fraqueza, tontura. Você deve ter ouvido alguém falar assim, nossa, quando eu estou levantando fica tudo preto. Esse é um tipo de tontura bem comum nessa situação. O coração fica acelerado, como eu falei, você passa a urinar muito pouco e o que sai de urina é bem amarelo com cheiro mais forte, porque a urina está bem concentrada, tem pouca água ali. Pode ter também cãibra, porque no suor sai a água e também sai um monte de sais minerais que são importantes para a contração do músculo. Então, cãibra pode acontecer, pode também ter confusão mental e desmaios. Se você persistir muito tempo nesse calor intenso, o mecanismo de controle da temperatura pode começar a falhar e aí a sua temperatura começa a subir. Isso é gravíssimo. Então, nesse caso, o que acontece? Além dos sintomas que eu acabei de falar, você pode ter náuseas e vômitos, uma dor de cabeça muito intensa,
convulsão e, nos casos ainda mais graves, pode até morrer. Por isso, o que você tem que fazer diante dessa situação? Qualquer sinal desse que eu estou te falando aqui, o que você tem que fazer é, a primeira coisa, sair do calor. Sai desse ambiente quente. Tente se hidratar. E nos casos com esses sintomas mais graves que eu falei, tem que procurar o serviço médico o mais rápido possível. E aí vem uma dúvida muito comum. Como devo me hidratar? Quanto devo beber de água? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Porque depende do tamanho da pessoa, depende do metabolismo, depende de que remédio está tomando, se está tomando diurético ou não, remédio para pressão ou não. Depende da temperatura que ela está, se está num ambiente muito quente ou muito frio, quanto que ela sua e dentre muitos outros fatores. Uma dica muito simples é reparar no seu próprio corpo. Se você tiver com sede ou urinando pouco e essa urina estiver bem amarela com esse cheiro forte, isso indica que você precisa beber mais água. Quando você está bem hidratado, como é que fica a sua urina? Ela fica parecendo água, bem transparente e urinando bastante. Esse é o principal indicador. A própria Taylor Swift pediu para darem água para as pessoas no show. Tinha muita gente no show, acho que é próximo de 60 mil pessoas, com muito calor e com pouca hidratação. Daí isso justifica tantos desmaios que aconteceram nesse dia. Fique atento aos efeitos do calor, principalmente em crianças e idosos. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação e Saúde, trazer informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Muito obrigada ao Dr. Fábio Ortega. Agora vamos mudar de assunto e falar de coisas boas, porque o Bramil vem aí, gente. Os clientes das lojas do Bramil Supermercados podem concorrer a diversos prêmios. São 40 vales compras de R$500, um ano de supermercado grátis com um importante diferencial. O ganhador poderá indicar uma família que vive em situação de vulnerabilidade social e é atendida por uma instituição da cidade cadastrada no Bramil para receber o mesmo prêmio. E ainda há a possibilidade de ganhar um HB20 Sense Plus 0 km. Para participar é necessário estar com o cadastro completo e atualizado no programa de relacionamento cliente Nota 1000. Além disso, em todas as compras realizadas, é necessário que seja informado o CPF do cliente no caixa. Caso contrário, o consumidor não terá acesso aos números da sorte. Sorteios serão feitos pela Loteria Federal. A participação no Natal Bramil estará disponível até o dia 7 de janeiro de 2024 e a divulgação dos ganhadores será no mesmo mês. Vale destacar que a cada R$100 em compras, no mesmo cupom, o participante vai receber o número da sorte para concorrer aos prêmios. Todas as compras efetuadas no período da promoção, mediante identificação do CPF do participante inscrito no programa Cliente Nota 1000, todas serão computadas no sistema da promoção para você que vai participar. Então, uma boa sorte. O programa original desta sexta-feira termina aqui. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente volta na segunda-feira, se assim Jesus permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super